Como conseguir a independência financeira? É o que eu quero conversar com você nesse vídeo. Vou falar sobre alguns tópicos como educação financeira, alguns pontos de investimentos e vou falar baseado no meu livro O Guia da Independência Financeira. Se esse é um assunto que te interessa, fique, porque vamos discutir alguns conceitos que podem dar uma luz ou ligar ideias aí na sua cabeça. A primeira coisa é o conceito de independência financeira. E até antes um pouquinho, por que é importante a independência financeira? Que aliás o subtítulo do meu livro é Conquiste a liberdade financeira e o tempo livre. E exatamente a importância da independência financeira é dar a você a garantia de ter 100% do seu tempo para você e para que você possa trabalhar e ter atividades a partir do seu interesse, desenvolver-se até mais e experimentar coisas novas e se desenvolver e conhecer você mais, atuar em outros campos. Ou seja, para que você trabalhe, porque sempre é bom trabalhar e ter atividade, mas não mais em função da necessidade de um salário, mas por interesses em se desenvolver, em concretizar coisas, em experimentar e por aí vai. Agora, o que é independência financeira? A definição é bem simples. É quando você tem um rendimento passivo, ou seja, um dinheiro que cai na sua conta todos os meses, que são suficientes para custear o seu padrão de vida. Esse é o conceito de independência financeira. E, obviamente, um dinheiro que caia sem que para isso você tenha de trabalhar. E as razões e os meios de conseguir isso são: se você tem aluguéis de casas que são suficientes para custear o seu padrão de vida, você pode se considerar financeiramente independente. Se você tem dividendos e juros sobre capitais próprios, que é resultado de quem tem uma carteira de ações, e se esse rendimento mensal ou anual é condizente com a sua despesa mensal anual, também você é financeiramente independente. Ou se você já tem um negócio montado, pode ser um comércio, que já não dependa da sua presença ali, você já tenha, por exemplo, um gerente de confiança que possa administrar tudo aquilo, de forma que você tenha o seu prolabore, o seu rendimento mensal ou anual, que também custeie o seu padrão de vida. Por essas três vias, você já é alguém financeiramente independente. Esse é o conceito básico. E, obviamente, é interessante que esse rendimento mensal ou anual seja por exemplo, dependendo da sua idade, seja maior um pouco do que a sua despesa, em função da questão da inflação, mas isso é uma outra história. Agora, o que importa é quais os passos para se conseguir a independência financeira, que é o que eu discuto no meu livro O Guia da Independência Financeira. Aqui, antes de nós chegarmos ao ponto, buscar a independência por meio de aluguéis de casa, mercado de ações ou negócio próprio, antes de chegarmos nesse passo, convém discutirmos outros. Por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa é zerar as dívidas. Nenhum investimento, nenhum empreendimento vai conseguir bater os juros que rolam contra você, ou seja, a sua dívida. Então a primeira coisa, o ponto inicial é você zerar as dívidas. E depois vem outros. Por exemplo, eu aconselho que você crie um planejamento para 5 ou 10 anos numa planilha de Excel. Hoje já existem aplicativos para isso na Apple Store, por exemplo. Você pode fazer isso de maneira manual da sua forma. Mas o fato é que você precisa ter um planejamento de 5 ou 10 anos com a sua situação atual, ou seja, todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai, para você ter consciência de quais são as suas despesas, qual é o seu dinheiro real, e dessa forma você vai começar a trabalhar a partir da ideia de realidade. Uma coisa bastante interessante é que no campo do dinheiro não existe fantasia, não existe nenhum tipo de arranjo
como muitas pessoas às vezes aplicam em outros aspectos da vida. No campo financeiro, você trabalha com a realidade, é o que é possível, o que você tem. Então, uma coisa importante é você fazer esse planejamento de 10 anos, colocar no papel para você ter claro. A partir daí você começa a estudar as suas despesas, ver tudo que dá para cortar, porque essa independência financeira, não importa o caminho que você faça, ela exige que você comece a guardar de 10 a 25% pelo menos mensalmente do que você ganha, para você começar a investir, para que isso comece a se multiplicar. Então, a primeira coisa é reconhecer nas suas despesas tudo que dá para cortar, simplificar a sua vida, ou seja, você tem que ter gastos básicos apenas. Você tem várias coisas aí, por exemplo, você precisa criar o hábito de comprar à vista, mesmo no cartão de crédito, ou aliás, se possível eliminar o cartão de crédito, exatamente porque comprar à vista te dá a noção do que dá para comprar, e se você não tem dinheiro você vai deixar de comprar, vai adiar, para que você não crie ilusões do tipo achar que o limite do cartão ou o limite da conta especial é um dinheiro que é seu, porque não é. É uma das coisas que você precisa fazer. Que outra coisa eu poderia colocar, por exemplo, nessa questão? Uma outra coisa que eu colocaria como questão é que você precisa ter esse espaço do que tem que sobrar mensalmente. Agora, você nunca pode perder de vista um aspecto que é muito sabotador desse caminho de independência financeira, que é você achar que não está gastando nada com você. Então você precisa separar também 10% desse dinheiro que você ganha mensal, pelo menos 10%, para gastar com você. Pode ser o cinema, pode ser a pizza, o passeio, o bate e volta na praia, mas você também precisa nessa caminhada ter a recompensa para si mesmo do processo, porque senão em algum momento você pode sabotar por achar que está deixando de viver a vida e guardando para o amanhã. É preciso que haja esse equilíbrio. Eu vou destacar alguns pontos que eu coloco aqui a partir da introdução do meu livro Guia da Independência Financeira. Por exemplo, o primeiro ponto é que isso precisa ser um desejo como uma profissão de fé, que vai te levar a uma decisão e a um empenho com a sua energia para fazer essa caminhada. É um dos tópicos que eu trabalho aí. Um outro tópico que eu trabalho é que nós vivemos numa época que, diferente de muitas outras, é uma época de abundância e que nós podemos construir esse caminho, construir a abundância na vida, diferentemente de todas as outras épocas da história. Por exemplo, hoje, graças à internet, é que nós podemos participar da riqueza construída investindo, por exemplo, no mercado de ações, coisa que era impossível no passado. Quando é que nós tínhamos ouvido falar em bolsa de valores antes da internet? Então nós não participávamos da riqueza, que é o que acontece quando você investe no mercado de ações. Hoje também você pode montar um negócio digital com custo quase zero. Você vai pagar aí um domínio de um site, a anuidade de um domínio de um site, um e-mail profissional, aí, R$80. Coisas assim tão básicas para você até se desenvolver o seu aspecto empreendedor, o seu lado vendedor, coisa também impensável antes. Então nós temos hoje a nosso favor um mundo de mais abundância para que a gente possa participar e acelerar o processo da nossa independência financeira. O que mais que eu coloco? Um outro tópico que eu trabalho no livro é que ser financeiramente independente não é a mesma coisa de ser rico. Aliás, existe muito uma ilusão aí das pessoas com relação a ser rico. Muita gente acha que porque o outro anda de carro zero, tem uma casa muito boa, essa pessoa é rica. Veja, se essa pessoa depende de ir a um trabalho, se ela ficar um mês sem trabalhar ou foi demitida, todo esse seu padrão de vida cai ou desaparece, ela não é nada rica, porque ela depende do trabalho. Mesmo que ela tenha, às vezes a pessoa ela tem um padrão de vida elevado, mas não quer dizer ser rico. O primeiro conceito para mim de riqueza é a independência financeira. Significa não depender de um trabalho
para que você possa sobreviver. Significa que o trabalho você faz por opção, por realização, por experimentação, porque você quer, mas não é mais uma necessidade na sua vida. Para mim esse é o maior conceito de riqueza. Se você tem bens patrimoniais que dependem do seu contra-cheque no seu trabalho como executivo de algum lugar, ou qualquer que seja o seu trabalho, ou seja, se ao perder isso você perde todo esse padrão de vida, você não é rico. Isso é uma coisa que a pessoa precisa entender. Uma coisa importante que você precisa no início dessa caminhada é criar uma reserva financeira. O que significa? Significa que você precisa ter em algum lugar, um fundo de renda fixa, ou que seja, um dinheiro de resgate imediato que custeie pelo menos 6 meses do seu padrão atual de vida. Por quê? Para que você não sabote o investimento em outras coisas, para que em algum momento, por uma necessidade, você faça venda de ações, você tenha que vender um imóvel barato. Você precisa ter essa liquidez de 6 meses para não sabotar o processo. E só faria qualquer tipo de venda por casos excepcionais, geralmente ligados à questão da saúde, porque obviamente a vida é mais importante que tudo. Mas fora isso, você não se disporia de nenhum meio por falta dessa reserva de 6 meses. É fundamental você ter essa reserva. Uma outra coisa que eu lembro, já disse no começo, que a independência financeira ela exige a criação de renda passiva, ou seja, o dinheiro que cai na sua conta sem que você precise trabalhar. Sem esse padrão, você não é financeiramente independente. Você pode ter alto salário, ter alto padrão de vida, ter carros bons, casas boas, uma casa na praia, uma chácara, mas você não é rico, porque a riqueza ela pressupõe que você não tem dependência de um salário caindo na sua conta para custear o seu padrão de vida. Daí no livro eu vou esmiuçar 7 passos para se conseguir a independência financeira. E aliás, no meu curso Mindset Libertação, que por sinal, no momento em que eu gravo esse vídeo, ele está em fase de lançamento, ele é lançado esporadicamente, está em fase de lançamento. Provavelmente não vai alcançar você, mas nesse curso eu ofereço de bônus um curso com o Guia da Independência Financeira, com várias aulas, e isso vai de bônus para quem faz o curso e apenas para quem faz o curso Mindset Libertação. E esse curso é baseado no meu livro, o Guia da Independência Financeira. Outras coisas que eu trabalho no livro por exemplo, os reflexos da gestão do dinheiro na nossa vida, o quanto as nossas emoções elas estão muito ligadas também à nossa noção do dinheiro, o quanto o nosso hábito de administrar bem o dinheiro, o nosso hábito de gerir bem e de ser senhor do dinheiro e não escravo, o quanto isso tem impacto positivo na nossa vida emocional. Isso também eu trabalho no livro. E finalmente eu trabalho um conceito importante, que é a independência financeira. Ela é a nossa previdência privada antecipada. Nesses tempos de discussão de reforma da Previdência, nada mais importante do que você criar a própria reforma, a sua reforma, não a sua previdência. Então, se preocupando em entender mais do mundo financeiro, onde você colocar o dinheiro, e sabendo que quanto mais você aprender a administrar o seu dinheiro e colocá-lo para trabalhar para você, mais ele vai ter potencial de maiores rendimentos, muito mais do que você colocar na mão de um gestor de fundo, por exemplo, ou de uma outra pessoa, porque quando você coloca o seu dinheiro na mão de outro para que ele administre, ele vai cobrar caro e vai cuidar do seu dinheiro muito menos do que você cuidaria. Isso é um conceito importante de você entender. Então, nesses tempos de previdência, é importante que você acorde para o fato de que é possível
no intervalo de 10 anos, você criar a sua previdência, aprendendo principalmente no ramo imobiliário ou no mercado de ações, a usar isso como uma alavanca para potencializar, fazer os juros compostos trabalharem ao seu favor. Esse é o recado. Eu queria compartilhar alguns conceitos, eu espero que tenham ajudado você, baseados no meu livro O Guia da Independência Financeira, que eu estou sempre aqui compartilhando um dos meus livros e as ideias neles contidas, para que eu possa de alguma forma levar uma mensagem até você. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, até o próximo livro compartilhado. Até mais!